Bem-vinda, senhora Nelma. Bem-vinda ao nosso programa. Entramos na primeira questão, que tem a ver sobre os projetos apresentados. Poderia nos fornecer uma visão geral detalhada dos 14 projetos apresentados há 6 meses para a industrialização e promoção do turismo na Guiné Equatorial? Quais são os principais marcos alcançados até agora e quais são os desafios-chave que esses projetos enfrentam em sua implementação? Olá, em primeiro lugar quero dar os parabéns a este programa falado em português. Espero que seja um programa que apreciem, obviamente, e que seja um sucesso. Respondendo à questão, relativamente aos projetos que foram apresentados há 6 meses atrás, aquilo que fizemos foi, durante este tempo, primeiro priorizar, até porque não é possível implementar 14 projetos de uma só vez. Portanto, o primeiro passo foi mesmo priorizar e perceber qual é que dos 14 projetos tenha uma maior relevância. Depois dessa prioridade, fazer o estudo de viabilidade, perceber o impacto que estes projetos que vamos avançar, que eu vou nomear alguns, vai ter na diversificação da economia da Guiné Equatorial, e depois fizemos um plano, já temos muito trabalho desenvolvido, estudos de viabilidade, perceber o impacto dos mesmos, como já disse, e perceber qual é que vai ser o seu resultado, e também começamos já para alguns projetos específicos, como por exemplo a questão do centro de dados, procurar parceiros que nos vão apoiar na implementação desses mesmos projetos. Portanto, quando eu há pouco disse a nível de prioridade, posso mencionar do plano macro que fizemos, alguns projetos prioritários que estamos a trabalhar. Um deles é a questão do centro de dados, que é algo prioritário para armazenar informação eficaz e credível. Um outro projeto é a questão da zona industrial, que vai permitir ao país, à Guiné Equatorial, trazer um pouco de indústria, ao invés de estar a importar alguns produtos alimentares, por exemplo, poder ter localmente transformação e ter esses mesmos produtos certificados para que possam responder a um mercado de exportação. Portanto, mais uma vez, os projetos prioritários, temos o centro de dados, temos a questão da zona industrial, temos, por exemplo, a questão do turismo, porque uma das vias de desenvolvimento e diversificação da economia, obviamente, vem através do turismo também, e temos a questão da certificação, que essa sim, o laboratório de ensaios é uma prioridade, até para conseguir certificar não só os produtos que possam ser exportados para o mercado internacional, bem como avaliar os próprios produtos que são importados para a Guiné Equatorial. Entramos outra vez na segunda questão, que tem a ver com o impacto econômico e social. Qual é o impacto esperado desses projetos em termos de crescimento econômico, criação de empregos e melhoria de bem-estar social na Guiné Equatorial? Há alguma estimativa sobre o valor agregado que esses projetos poderiam trazer para a economia do país? Os projetos vão ter certamente um grande impacto a nível social, de várias formas. Uma delas, a primeira, até a questão de criar postos de trabalho. É fundamental que, quando falamos de grandes projetos a esse nível, para além de fazer a diversificação da economia do país, que criem postos de trabalho. Estamos a falar de um país, a Guiné Equatorial, que tem uma população bastante jovem, portanto, é
prioritário que esses jovens sejam incorporados dentro do mercado de trabalho. O segundo aspecto de impacto também tem a ver com a capacitação, porque trazendo estes projetos e estas indústrias é necessário que as pessoas sejam capacitadas para poderem dar resposta àquilo que são as necessidades dos parceiros que podem implementar esse projeto a nível nacional, de terem pessoas capacitadas que, obviamente, vão ter para fazer parte integrante desse projeto. Portanto, eu diria, pelo menos, alguns aspectos em concreto é a criação de postos de trabalho, a capacitação, que obviamente, dentro daquilo que é a cadeia subsequente, vai fazer com que a vida das famílias seja francamente melhorada. A terceira questão tem a ver com a cooperação regional e diplomacia econômica. Como esses projetos estão contribuindo para fortalecer os laços de cooperação econômica e empresarial entre Guiné Equatorial e outros países membros da CPLP? E como esses esforços estão sendo recebidos no nível diplomático na região e além? Muito bem, esta é uma pergunta interessante, porque quando nós buscamos parceiros, obviamente, nós vamos tentar primeiro encontrar esses parceiros de negócio dentro daquilo que é o espaço CPLP. Não só para fortalecer a nossa relação de cooperação, mas também para permitir, porque aquilo que a Confederação Empresarial da CPLP trabalha é, obviamente, fazer crescer as economias dos Estados-membros. Portanto, é muito importante para nós, numa primeira solução, obviamente, encontrar parceiros dentro daquilo que é o mercado da CPLP. Obviamente, para além disso, nós também abrimos a margem, porque hoje em dia, a nível de negócios, a nível de parceria económica, o mundo está aberto para proporcionar isso. Vamos igualmente aos países observadores. A comunidade CPLP tem 9 países membros e tem cerca agora de 30 países observadores. Vou dar a título de exemplo: o Catar é um país observador, Estados Unidos é um país observador, Espanha, Itália, muitos países da América Latina. Portanto, nós abrimos o leque quando não encontramos respostas dentro da nossa comunidade em termos de competitividade, que encontremos parceiros fora, também obviamente os vamos buscar, mas tentamos sempre fomentar essa cooperação e esse desenvolvimento económico em primeiro lugar dentro da nossa comunidade. E depois então vamos mais além buscar essas respostas. E dentro dos projetos que nós temos feito promoção da Guiné Equatorial noutros parceiros e noutros países, Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, tem tido uma grande aceitação por parte destas empresas, destes parceiros, ter a possibilidade de fazerem alguma conexão financeira em termos de parceria com a Guiné Equatorial. Portanto, eu diria que temos tido uma boa aceitação a esse nível. Entramos com a quarta questão, que tem a ver com os desafios e estratégias de mitigação. Sabemos que a implementação de projetos em grande escala pode enfrentar uma série de desafios. Quais são os desafios mais significativos que a CPLP enfrentou na execução desses projetos e quais estratégias estão sendo implementadas para abordá-los? Então, a nível, tocamos aqui num ponto bastante importante, que é a questão da mitigação. Quanto mais mitigarmos, mais facilidade nós depois vamos ter, obviamente, na adaptação desses projetos. E nós temos feito esse trabalho porque, efetivamente, vamos ter que perceber de que forma é que vamos ajustar aquilo que são as necessidades e as mudanças que vamos tendo ao longo da implementação desses mesmos projetos. Ou seja, é óbvio que
um dos grandes desafios que nós temos, não é só na Guiné Equatorial, mas sim na maioria dos países da CPLP. A CPLP são 9 países, temos 2 dos países que têm a questão da capacitação ou de quadros preparados mais avançados, é o caso, por exemplo, de Portugal e do Brasil, enquanto que os outros países têm esses mesmos quadros, mas estamos a falar de muita população jovem que ainda precisa de muita capacitação para responder a essa necessidade. Ou seja, quando nós falamos de criação de postos de trabalho, nós temos que também pensar na formação desses mesmos quadros, porque aquilo que não queremos de todo é que venham parceiros de fora investir ou estar num dos nossos países da CPLP, em caso concreto na Guiné Equatorial, e trazerem os seus quadros. Aquilo que se pretende é que localmente se encontre capacitação a esse nível para enquadrar nos projetos. E para isso nós temos um grande desafio e temos que trabalhar muito bem esse desafio, que é exatamente formar os nossos jovens, dar essa capacitação para que consigamos responder à altura daquilo que vão ser as necessidades desses projetos. Entrando na quinta questão, que tem a ver com a inovação e a tecnologia. No mundo cada vez mais digitalizado e interconectado, como estão incorporando a inovação e a tecnologia na execução desses projetos? E qual é o papel que desempenham as novas tecnologias na promoção do desenvolvimento industrial e turismo na Guiné Equatorial? Portanto, hoje em dia a questão da digitalização é transversal a qualquer um dos projetos, não é? Nós sabemos que lidamos com a transformação digital a vários níveis. Temos a inteligência artificial, que já é algo habitual até dentro daquilo que é o nosso dia-a-dia. Temos a questão da automação também, que utilizamos dentro da digitalização, que é benéfica, que nos ajuda e que nos coloca num palco mundial, como se costuma dizer, à distância de um clique, não é? Nós sabemos, e a altura do Covid veio nos ensinar isso, que nós em casa conseguimos comunicar com o mundo inteiro. E hoje em dia, graças a Deus, a tecnologia veio nos ensinar isso. Tivemos apenas um fator acelerador que nos permitiu perceber que hoje, obviamente, continuamos a estar presente, porque a componente humana, ela é importante, nós somos seres humanos, somos mamíferos, somos seres de afeto, mas também podemos, através do desenvolvimento tecnológico, expandir a escala mundial, vender os nossos projetos para o mundo, através até das redes sociais, daquilo que podemos criar digitalmente. Portanto, todos os projetos que estamos a implementar, elas, obviamente, têm já incorporada essa componente tecnológica, porque hoje em dia nós não podemos fugir a ela, e ela até é benéfica para aquilo que estamos a desenvolver. Falou-se na tecnologia em termos de turismo. Hoje em dia nós conseguimos, através da inteligência artificial, perceber quais é que são os gostos dos clientes que nós recebemos nos nossos hotéis. Portanto, podemos já preparar a vinda de qualquer cliente com base na informação que temos desse próprio cliente. Portanto, a tecnologia é sem dúvida uma ferramenta que nos ajuda e vai nos ajudar em todos os projetos que estamos a falar. Indo na sexta questão, que fala da sustentabilidade e responsabilidade social. Poderia falar sobre os esforços para garantir a sustentabilidade ambiental e a responsabilidade social na implementação desses projetos? Quais medidas estão sendo tomadas para garantir que os benefícios econômicos se traduzam em melhorias
tangíveis para as comunidades locais e o meio ambiente? Hoje, o tema da sustentabilidade é um tema sério e as empresas têm que incorporar essa realidade e essa responsabilidade. Ou seja, o que diz respeito ao compromisso que nós temos que ter com a humanidade, de olhar para as pessoas e perceber que as empresas hoje têm essa obrigação de abraçar, apoiar e tudo que é projeto económico tem, obviamente, que olhar para esta componente da humanidade e também a questão ambiental, que se dá o nome de sustentabilidade. Nós, afinal de contas, a sustentabilidade representa aquilo que nós utilizamos na natureza, o nosso meio ambiente, de que forma é que podemos conservá-la para que a próxima geração tenha a mesma benesse que nós estamos a ter hoje, de respirar um ar puro, de termos as condições que temos. Nós sabemos os danos causados ao nível mundial, não é? Transversal a todos os países, e sabemos o que isso resulta em termos daquilo que é o nosso ecossistema. Portanto, hoje em dia fala-se muito do ESG. Na Europa incorpora-se essa questão do ESG, estamos a falar das questões sociais, da questão ambiental e da questão da transferência que é o government. Ou seja, aquilo que é a cadeia de valor, os próprios bancos, os próprios fundos de investimento, hoje em dia, quando vão financiar um projeto, eles olham qual é que é o grau de sustentabilidade que os próprios projetos têm, qual é que é a responsabilidade, o que é que vai impactar esse projeto na sociedade, qual é que é o impacto que esse projeto vai ter no próprio meio ambiente. Os bancos hoje em dia, a nível de financiamento, têm diretrizes para avaliar e financiar apenas projetos que têm essa vertente da sustentabilidade. Portanto, isto é uma atualidade e é uma responsabilidade comum a todas as empresas, a todos os projetos que querem investir, seja no que for, ter presente essa questão da sustentabilidade, tanto a nível social de impacto, bem como no meio ambiente. A sétima questão fala da participação do setor privado e oportunidades de investimento. Qual é o nível de participação do setor privado nesses projetos e como estão envolvendo empresas locais e internacionais nessas iniciativas? Existem oportunidades específicas de investimento que estão sendo promovidas dentro desses projetos? Portanto, a nível do setor privado, nós temos que perceber e dar o devido valor àquilo que é o tecido empresarial e o setor privado. Quem faz a economia a nível mundial é, sem dúvida alguma, o setor privado. Quem move o mundo é a economia e quem faz a economia é o setor privado. Isto é uma realidade transversal a qualquer mercado. O que quer dizer que nós precisamos sim dos governos para fazer aquilo que é as facilitações de boas práticas públicas para que o setor económico, o empresário tenha um bom ambiente de confiança para poder investir. Ou seja, não faltam mercado a esse nível de parceiros que queiram investir em projetos. Temos é que assegurar a outra vertente, que é, obviamente, a questão da transparência, a questão de suporte. Nós, graças a Deus, nos nossos países africanos, ainda não temos tanta carga fiscal como tem, por exemplo, a Europa. Portanto, a nível de oportunidades de crescimento empresarial, está, sem dúvida alguma, no continente africano.
Temos é que trabalhar a outra parte, que é criar um ambiente transparente de negócio em que as empresas se sintam confortáveis a vir investir nos nossos países. E dentro da comunidade nós estamos, obviamente, a apoiar os nossos parceiros nesse sentido, para que se sintam bem e confiantes para fazer as suas apostas dos seus projetos nos nossos países. A oitava questão fala da avaliação de impacto e monitoramento. Qual é a abordagem da CSPLP para avaliar o impacto desses projetos a longo prazo e como estão monitorando e medindo os resultados? Existem planos para realizar avaliações periódicas para garantir a eficácia e a sustentabilidade desses projetos? Nós, a Confederação Empresarial, existe exatamente com dois chapéus. Obviamente, servir o setor privado e trabalhar para o desenvolvimento socioeconómico dos Estados-membros, apoiar as empresas na sua internacionalização e fazer a sua parceria de negócio dentro dos países da CPLP. O outro chapéu é, obviamente, ajudar os governos naquilo que é a captação de investimento. Portanto, dentro desses dois chapéus, aquilo que a Confederação Empresarial faz é, obviamente, acompanhar os projetos desde a sua criação até a sua implementação e, obviamente, ao longo de todo o processo. Portanto, nós pensamos a curto, médio e longo prazo e fazemos questão de estar sempre presentes a acompanhar todos os projetos onde nós estamos envolvidos. Portanto, isso é algo que a Confederação faz, a Confederação Empresarial faz efetivamente de A a Z, que é acompanhar todos os projetos que estamos envolvidos, desde a sua criação até, obviamente, a sua implementação e também o seu crescimento. Indo na nona questão, fala das perspectivas futuras e escalabilidade. Olhando para o futuro, quais são as perspectivas e ambições da CSPLP na Guiné Equatorial e além? Existem planos para expandir ou replicar esses projetos em outros países membros da CPLP ou em diferentes regiões do mundo? Sim, a Confederação Empresarial trabalha com todos os países da CPLP, o que quer dizer que apoiamos projetos em todos os países da CPLP. E falando concretamente da Guiné Equatorial, a Confederação tem-se dedicado já de algum tempo para cá, sendo a Guiné Equatorial o último país a integrar-se dentro da comunidade CPLP, carece desse apoio, porque através da vertente económica a sua integração vai-se acelerar cada vez mais. E como tinha respondido na questão anterior, e vemos da outra parte dos outros países da CPLP um gosto e um agrado acrescido em fazer parceria económica também com a Guiné Equatorial. Portanto, nós aquilo que fazemos é, se um projeto vai resultar no mercado, obviamente, nós tentamos replicá-lo num outro país, sempre com a atenção de que temos que ver as especificidades e as características de cada um dos países, obviamente. Portanto, fazer adaptação à realidade de cada um. Mas sim, fazemos essa réplica. Portanto, aquilo que nós pretendemos é que todos os Estados-membros cresçam economicamente. Portanto, posso dar um exemplo concreto. Se nós
tivermos Brasil, por exemplo, a nível de agronegócio, está num estágio mais avançado que os outros países. Então nós vamos buscar esses parceiros que tenham conhecimento, que tenham esse know-how, para fazer parceria com outros países que estão menos desenvolvidos nessa questão, por exemplo, do agronegócio. Para quê? Para montar esse equilíbrio e esse crescimento conjunto dessa sinergia que nós conseguimos introduzir dentro da nossa comunidade. Chegamos no final da nossa entrevista e isso não é uma questão, é mais bem é uma mensagem. E para concluir, há alguma coisa que a senhora Nelma gostaria de compartilhar com a nossa audiência sobre a visão e os objetivos da SPLP na Guiné Equatorial e na região lusófona em geral? Muito bem. Isto é um aspecto muito importante. E a minha mensagem vai para os jovens. Para os jovens, naquilo que se possa trabalhar e num programa a desenvolver dentro do empreendedorismo. Hoje em dia, os jovens têm uma visão inovadora também a nível do negócio. Portanto, é aproveitar essa mais-valia que nós temos nas nossas pessoas, porque a nível mundial, talvez, nós sejamos um continente onde a população jovem é grande. E ainda bem que é assim. Portanto, nós, daqui a algumas décadas, esses jovens vão estar a liderar, de forma geral, o mundo. Então, temos que prepará-los para isso. Temos que incutir essa veia comercial e empresarial naquilo que é o empreendedorismo dos jovens, porque só assim nós vamos conseguir crescer aquilo que é a nossa mais-valia económica, através do empreendedorismo, de capacitação dos nossos jovens. Portanto, a mensagem, e mais uma vez digo, é para os nossos jovens terem força e coragem de desenvolver e ter essa veia, essa ambição naquilo que é criar e serem dinâmicos no empreendedorismo. Gostaríamos de agradecer imensamente à presidenta da Confederação Empresarial da CPLP por essa entrevista esclarecedora e por compartilhar conosco as perspectivas entusiasmantes para o futuro da Guiné Equatorial. E muito bem, e mais uma vez dou os parabéns ao programa A Nossa Cultura e espero obviamente que seja um sucesso, e vai ser garantidamente com esta equipa jovem que eu tenho à minha frente, é uma garantia que este programa vai ser um sucesso. Muito obrigada igualmente. Obrigada a nós.